a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, com a sua igreja. Desejo que os irmãos peguem a sua Bíblia e acompanhem a exposição que será feita apenas de um versículo do profeta Zacarias, capítulo 3, que nós já falamos e quero retomar esse texto para finalizar esse capítulo. Zacarias, capítulo 3, versos 9. Você com a Bíblia aberta, acompanhe a leitura desse versículo. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Amém. Até aqui, vamos orar ainda. Senhor, Deus da glória, tem compaixão de nós. Nesta hora estaremos meditando na sua palavra. O Senhor se apiede, tenha compaixão, o Senhor nos edifique pela sua palavra. Tenha compaixão desse que te ora, Senhor, tão fraco, pecador, imperfeito, cheio de fraquezas. Mas por conta de Cristo, Senhor, ouve-me nesta hora e usa com graça e misericórdia. Concede-me a tua graça para falar em nome do Senhor. Tenha compaixão que as minhas imperfeições não sejam empecilho para que tu me uses como instrumento em tuas mãos nesta noite para comunicar o teu evangelho, para anunciar Jesus, exaltar o teu Filho nesta noite, para que a tua igreja seja edificada por meio da sua palavra fiel, Senhor. Nós oramos assim em teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, nesse capítulo 3, peço que os irmãos leiam o capítulo 3, tão profundo, tão maravilhoso. Nós falamos nas primeiras abordagens acerca do tema, as misericórdias que triunfam sobre o juízo. As misericórdias que triunfam sobre o juízo. E nós falamos que a primeira característica dessa misericórdia sendo manifestada ao povo de Deus, Israel, é que Deus absolve da condenação do seu povo. Deus resolve salvar o seu povo. Em segundo lugar, nós vimos que Josué estava com as suas vestes sujas, que representava toda a condição espiritual de Israel lá na Babilônia, na sua maioria, 70 anos cativo. Muitos deles já estavam esquecendo de guardar os mandamentos do Senhor naquele momento de prova, mas Daniel e seus amigos não. Mantiveram-se puros, santo, casto, no meio daquela geração, daquele povo pagão. Mas também vimos que Deus resolve limpar, perdoar os pecados do povo, quando diz, coloque um turbante limpo sobre a cabeça de Josué. Retire as suas vestes sujas e coloque um traje fino, puro. Isso diz respeito ao que Cristo fez na cruz para o seu povo. O Senhor tirou de nós os nossos pecados, as vestes sujas, e colocou sobre nós a pureza, a santidade de Cristo, a sua justiça sobre nós. Então Deus repreende Satanás também. O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor te repreende. Porque Deus havia escolhido Israel e disse acerca de Josué, não é este um tição tirado do fogo? Essa expressão os reformados costumam dizer que é a condição daquele que estava no inferno e Deus resolve tirar do inferno e colocar no reino da sua luz, salvá-lo, redimi-lo, resgatá-lo. O versículo 8 diz de uma promessa acerca de um renovo. O renovo viria, diz, e eis que farei vir o meu servo renovo. A pergunta é, quem este servo e quem este renovo? Antes mesmo de responder essa pergunta, gostaria de retomar o tema para que os irmãos possam fixar o tema e os pontos da mensagem. De que modo podemos afirmar que as misericórdias triunfam sobre o juízo? Em quarto lugar, na promessa de um Redentor. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, promete um Redentor. Veremos 3 aspectos da natureza deste Redentor.
O versículo 8, a parte C diz: E eis que farei vir o meu servo, o renovo. Esta expressão diz respeito a uma profecia direcionada a Zorobabel. No capítulo 4, se você abrir dos versículos 11 a 14, você vê essa confirmação. Em Ageu, capítulo 2, versos 20 e 23, nós encontramos: Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e os cavaleiros cairão, uma pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Tal referência, meus irmãos, diz respeito à tamanha importância que o Senhor estava conferindo a Zorobabel. Seria um governador respeitado em Israel. Zorobabel demonstra temor a Deus quando guarda seus mandamentos. Zorobabel é um tipo de Cristo, como o rei Ciro era um tipo de Cristo libertando, como Davi é um tipo de Cristo. Israel teve muitos reis maus, mas também teve reis bons. Zorobabel aqui recebe de Deus o louvor. A palavra de Deus fala que te farei um anel de sinete. É uma grande marca da autoridade que ele teria para agir como legítimo governador davídico, da aliança davídica de Deus. Um direito que o Senhor Deus havia retirado do perverso rei Joaquim. Então Zorobabel se torna uma nobre figura da linhagem davídica, um tipo de Cristo, que em toda obediência a Deus, o qual serviria o povo com equidade, justiça e retidão espiritual. O texto que nós lemos: observai a pedra que coloquei diante de Josué, sobre uma pedra estarão 7 olhos, e eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. O Senhor está se referindo, sim, a Zorobabel, que seria levantado, como já foi lido, mas a profundidade desse versículo aponta para um Redentor maior, perfeito, eterno. A pedra colocada diante de Josué era um sinal do testemunho que Deus estava dando a Josué e a toda a casa de Israel. Era costume dos antigos erigir pedras para realizar algum tipo de acordo, contrato, como testemunho. Pois bem, aqui notamos o Senhor falando para Josué para observar a pedra que estava posta diante dele. E a primeira característica deste Redentor, que eu quero destacar, é que este Redentor é de natureza eterna. Esse Redentor é de natureza eterna. Jesus é de natureza eterna. Sabemos que o Senhor Jesus, ele existe desde toda a criação. Antes mesmo que o mundo houvesse, ele já existia. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Na conversa com os fariseus, quando alegavam ser filhos de Abraão, e eles ouvem de Jesus dizendo: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que Abraão fez. Mas Deus repreende ele, Senhor Jesus. A promessa de um Redentor é de tamanha importância para o seu povo, porque o seu povo havia caído em pecado. Lá no Jardim do Éden, caiu o homem no Éden. Mas em Gênesis 3 nós vemos a promessa de um Messias que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o Senhor Jesus é muito antes de todas as coisas. Esse Redentor maravilhoso é muito antes de todas as coisas. Antes dos tempos eternos. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra. A pedra de esquina, a pedra angular. A palavra de Deus fala que Jesus é a rocha eterna.
eterna da salvação do seu povo. Ele veio, o Messias veio, esmagou a cabeça da serpente, o diabo, e deu salvação ao seu povo. No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a natureza deste Redentor, que aponta para Cristo, e é Cristo, é de natureza eterna. No princípio estava com Deus. Este é aquele, disse João Batista aos seus discípulos, este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. Então nós temos o testemunho da Escritura dizendo que o Senhor Jesus é desde toda a eternidade. Então Jesus, o Redentor, essa primeira característica desse Redentor é que ele é eterno. Mas a rocha, que é eterna, o renovo que é eterno, que viria e veio, né, não é apenas de natureza eterna, mas, em segundo lugar, é de natureza divina. Então nós vemos que o Senhor Jesus é eterno, existe desde toda a criação. Antes que Abraão existisse, ele estava com o Pai no princípio, criando todas as coisas, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Deus diz, haja luz. Então a palavra de Deus gerou, Cristo gerou as coisas, Cristo criou as coisas, criou a luz, criou os astros. Então, nós vemos que Jesus, o Redentor, é eterno, mas que agora ele é de natureza divina. O Redentor é de natureza divina. Sobre esta pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, a parte B do versículo. E o que são estes 7 olhos sobre essa pedra? Temos aqui um indicativo de um dos atributos da divindade de Jesus, a onipresença de Cristo, como aquele que está em todo lugar, com seus 7 olhos vigiando o que se passa na terra entre os filhos dos homens. Nós devemos lembrar que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. É bem verdade, meus irmãos, quando o Verbo se encarna, que toma forma corpórea, forma humana, o Santo, o ente santo de Deus toma forma humana, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, corporalmente falando, mas ele é onisciente. O atributo da onisciência é visto na Escritura. Eu queria mostrar aqui 3 exemplos da onisciência de Jesus. Ele hoje possui os 7 olhos, de maneira figurada falando, como aquele que vigia todo o globo terrestre e que se passa nos homens. Mas eu quero destacar aqui três exemplos da onisciência de Jesus. Sua onisciência foi vista quando ele sabia quando Zaqueu estava sobre aquela árvore. Os irmãos lembram, Lucas capítulo 19, Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus e ele disse, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu tomou um susto, como é que ele me viu aqui? Como é que ele sabia que eu estava aqui? A onisciência é um atributo divino, aponta para este Redentor Jesus, que ele é Deus. Em segundo lugar, quando ele manda Pedro lançar a rede no mar e pegar um peixe para dar tributo a César, o tributo ao Império Romano. E ele pega um peixe e na boca do peixe tinha um valor que serviria tanto para ele quanto para o Senhor Jesus. Ele disse, Pedro, toma, entrega lá para mim, por mim e por você. Então a onisciência de Jesus, ele sabia que aquele peixe tinha aquele valor para entregar na coleteria. O terceiro exemplo, né, aqui, foi quando Filipe foi chamar Natanael, que disse, achamos o Messias, né? E ele ficou
impressionado quando o Senhor Jesus falou assim: eu te vi debaixo da figueira. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhes: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Então, Jesus tem um atributo da onisciência, mesmo no seu corpo, encarnado aqui, enquanto estava aqui entre nós, né, entre os homens na terra, ele tinha o atributo da onisciência, ele sabia o que arrazoava no coração das pessoas. Então, a natureza segunda desse Redentor é que ele é divino. Portanto, o Redentor é de natureza divina. A pedra, Jesus é a pedra dos 7 olhos que vigia a terra. Agora, como Deus, tronizado nos céus, possui seus olhos como chama de fogo, ele sabe o que se passa na terra e entre os filhos dos homens. Essa pedra foi lavrada, esculpida por Deus. Deus preparou Jesus para morrer pelos pecadores, para morrer pelo seu povo. O Filho eterno gerado pelo Pai. Jesus foi gerado pelo Pai eternamente. Né? O Espírito Santo foi gerado pelo Pai e pelo Filho. O Pai, e ninguém criou o Pai. O Pai, Deus o Pai, né? Ele é autoexistente. Mas o Filho é o eterno gerado do Pai. O apóstolo João, na sua carta, diz: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que possamos conhecer o que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos o testemunho de que esse Redentor, além de ser eterno, ele é divino, ele é Deus. Jesus é Deus. Essa verdade, muitos desconsideram a divindade de Cristo, mas Jesus é Deus. Esse Redentor ainda não apenas é de natureza divina, mas em último lugar, esse Redentor é de natureza de salvação eficaz, ou seja, ele é um Salvador eficaz, ele é Salvador, esse Redentor, ele é Salvador eficaz. A palavra de Deus fala aqui: removerei a iniquidade daquela terra em um só dia, diz a palavra de Deus. A morte de Jesus na cruz resolveu de uma vez por todas a questão do pecado, né? Resolveu de uma vez por todas. Então a natureza desse Salvador é eterna, é divina e é um Salvador perfeito. Jesus é o Salvador perfeito. E de uma vez por todas ele removeu da terra, de seus eleitos, de seu povo, os seus pecados. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, diz o autor de Hebreus, capítulo 10, versos 10. Então nós vemos que, pela vontade de Deus, pela vontade de Cristo, nós, seu povo, foi santificado através da sua morte, através do seu nome, né? Através da oferta do seu corpo, nós fomos santificados, nós fomos salvos nele. E de uma vez por todas, Então, a natureza da salvação desse Redentor é de poder eficaz. De uma vez por todas. O grande renovo vindo da linhagem davídica, porque Jesus veio da linhagem davídica, tiraria da casa de Israel, do seu povo, os pecados de um só dia. E hoje o Evangelho chegou até nós, aos gentios. Deus falou: chamarei amado aquele que não era amado. Chamarei o meu povo, aquele que não era meu povo. Isso para provocar ciúmes ao povo judeu. E Deus assim levanta Paulo, e Paulo foi pregador dos gentios. E o Evangelho chegou até nós. Então nosso Redentor é um Salvador perfeito, eficaz. Pela oferta do seu corpo, o seu povo é santificado pela sua vontade, de uma vez por todas.
Porque pela vontade de Deus, ele se tornou para nós sabedoria, né? Justiça, santificação e salvação. Então, através de Jesus, pela vontade de Deus, Jesus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, que é salvação. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto mais também é o mediador de um melhor pacto que foi estabelecido sobre promessas, as promessas, né, sobre o Messias que viria, Gênesis capítulo 3, versos 15, Isaías, né? E aqui nós temos que Jesus alcançou um ministério mais excelente quando também é o mediador de um melhor pacto, o pacto da graça, que foi estabelecido sobre as promessas do Messias. A natureza da salvação do Redentor Jesus é completa, é perfeita e absoluta. Ela é completa, perfeita e absoluta. O nosso Redentor é perfeito, completo e absoluto. Nós não precisamos de outro mediador. Há muitas pessoas invocando Maria, invocando Paulo, invocando Pedro, e Pedro diz que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, de uma vez por todas, o Senhor Jesus entregou o seu corpo para salvar o seu povo de maneira perfeita, eficaz, né, e completa. Não restou mais nada. Ele resolve na cruz. A salvação foi Deus que elabora sozinho. Foi Deus que projetou a salvação. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, com a sua vinda, a sua morte na cruz, ele remove, né, a primeira forma de purificação de pecados, e estabelece a segunda forma através do seu próprio corpo, isso de modo perfeito, eficaz e eterno, porquanto seu sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, o sangue do Senhor Jesus foi conhecido. Então, antes nos tempos eternos, né, o sangue de Jesus foi conhecido nos tempos eternos, e ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus veio cumprir aquilo que já na eternidade já estava tudo feito, cabalmente feito. A natureza da obra do Salvador é perfeita, eficaz, de uma vez por todas. Então, meus irmãos, é dessa forma que Deus manifesta a sua misericórdia ao seu povo. Primeiro, né, a misericórdia que triunfa sobre o juízo. Quando Deus, de sua livre graça, providencia um Redentor, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo quando Deus providencia um Redentor perfeito, eficaz e eterno. O renovo veio, Jesus veio para o seu povo na natureza eterna, perfeita e divina. Quero fazer nossas considerações finais, as considerações práticas. Primeiro, Jesus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, se eu sendo pecador, eu devo me render ao seu poder. Eu devo me render à sua pessoa. Eu devo me entregar para Cristo. Porque a palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os pecados estão destituídos, separados da glória de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Então, ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar e buscar o que se havia perdido. Eu estava perdido, fui achado. Você já foi achado? Se não foi achado, precisa ser achado por Cristo. Segundo, Jesus é o único Deus capaz de salvar completamente, perfeitamente o pecador de seu estado de pecado e miséria. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus salva. Pois ele se tornou para nós o único mediador de uma nova aliança, a aliança da graça. Terceiro, esta oferta de amor e de graça para toda uma geração caída em Adão é lançada para as pessoas.
O convite da graça está sendo feito. O Evangelho está sendo pregado. Então, esta é a oferta de amor e de graça oferecida às nações, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em Jesus somente, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo homem que nasce com a natureza pecaminosa adâmica. Por esta razão, eles precisam ser lavados dos seus pecados, purificados dos seus pecados, perdoados dos seus pecados. Do contrário, jamais poderão ser salvos. Do contrário, jamais poderão ser salvos. Esse Redentor foi prometido. Ele veio e está vindo para buscar a sua igreja. Em quarto e último lugar, se você ainda não pertence ao Redentor Jesus, corra depressa, venha depressa para Ele, para a sua cruz, invoque o seu nome, invoque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoque o Redentor e diga: Senhor, sou teu, salva-me. Senhor, sou teu, salva-me. Peça para que o Senhor lhe salve, se você ainda não está salvo. Eu quero concluir dizendo: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que maravilha! Jesus diz: se, pois, a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E João está dizendo para o seu discípulo: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, puro, imaculado, santo, perfeito, divino, eterno. Ele tira o pecado do mundo. Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma mensagem, essa é a boa nova, né? A boa notícia. Jesus pode tirar os seus pecados. Jesus pode perdoar os seus pecados, lhe dar vida eterna, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Ah, que maravilha você pertencer a Jesus. Queira o Senhor, por sua graça, nos abençoar, aplicando em nosso coração a sua bendita palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta hora queremos dar graça pela sua palavra, porque o Senhor enviou o seu maravilhoso Redentor, o seu Filho amado, em que o Senhor se comprasse. O Senhor enviou Jesus ao mundo, e Ele é o nosso Redentor, eterno, perfeito e divino, o nosso único mediador de uma única aliança, o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ó Senhor, graças te damos. Eu peço que o Senhor abençoe as pessoas que ouviram a palavra do Senhor. Que o Senhor aplique ao nosso coração a sua lei, a sua palavra. O Senhor venha nos santificar. E abençoe o seu povo, abençoe aqueles que ouviram a palavra do Senhor. Que o Senhor liberte do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a nossa oração, rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor nos salvou nele. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.